Apocalipse capítulo 2. A segunda carta à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto, ventilador aqui por favor, e reviveu. Eu sei, olha só um versículo, eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, tu és rico, e blasfêmias do que se dizem judeus e não são. Olha que na primeira igreja tem esse mesmo grupo, mas são o que? Sinagoga de Satanás. Versículo 10: nada temas das coisas que has de padecer. Vou repetir esse versículo: nada temas, não tenha medo, não fica com medo, não baixe a cabeça, não seja covarde. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que, quem vai fazer? Tinha que ser o diabo. Lançará alguns de vós na prisão. Para quê? Para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Oh meu Deus! Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é para mim e para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa é uma igreja, irmãs, que é como olhar a situação hoje dessa igreja aqui e de tantas outras. É um quadro um tanto às vezes triste, mas curioso, mas que tem um grito de vitória, tem brado de vitória, porque o próprio nome dessa igreja, eu disse que é bem resumido, não é um estudo, mas no estudo é bem mais completo, tem muita coisa. Espero conseguir chegar a tempo aqui de dar um estudo dessas igrejas. O próprio nome da igreja Esmirna quer dizer mirra. E quando a gente fala de mirra na história do Antigo e do Novo Testamento, a gente tem que pensar muito profundamente sobre esse tema. Não vou pegar os exemplos todos que a Bíblia diz, que são vários, e eu tenho uma facilidade de lembrar os textos da Bíblia, principalmente quando Deus nos dá graça aqui no altar. Mas eu vou lembrar do nascimento de Jesus, do dia que Jesus nasceu. Quais foram os presentes que Jesus recebeu? Ouro, incenso e mirra. E qual o significado desses três presentes? Ouro, porque ele é rei. Olha o texto leva. Não está falando da carta de Apocalipse, mas onde o Espírito Santo vai descendo, vai se criando as tramas, onde vai o viés desse assunto, né? Viés é uma palavra política, não usei muito lá, quando eu estava envolvido, mas olha onde é que vai isso daí. Ouro, porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Não tem ninguém maior, não tem ninguém melhor, só ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Nesse lugar eu tenho que baixar minha cabeça, nesse lugar eu tenho que me curvar, eu tenho que me humilhar,
eu tenho que declarar que Ele é soberano. Tem até aquele louvor, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Ele é soberano. Por isso ouro. Incenso para quê? Incenso era coisa de sacerdote. Quando entrava no lugar santo dos santos, o sacerdote tinha que estar com o incensário aceso, e tinha que subir aquela fumaça. Mas tem mais significados. Mas a mirra era para quem iria padecer, para quem iria passar prova, para quem morreria. Se faziam preparos especiais, inclusive com ervas aromáticas e mirra, para preservação. Por isso Jesus recebe mirra. E o título dessa igreja, Esmirna, significa aquela que é perseguida, aquela que passa prova, aquela que enfrenta situações. Poderia aqui fazer uma enquete, mesmo nessa live, e perguntar: irmãos, quantos estão passando luta que me ouvem agora? Se quiser mandar um oi aí, um ok, poderia sair nessas ruas, a gente ouviria a maioria das pessoas dizendo: estou numa luta tremenda. Uma das últimas visitas dessa semana, eu ouvi coisas em particular que me cortou o coração. Cada vez mais, irmão Oséias, nós como crentes estamos nos tornando desumanos. É cruel o que a gente faz, é ruim demais. Eu chego para você, te confio algo, você me confia algo na confiança, daqui a pouco esse algo está espalhado por aí. Não existe mais companheirismo. Às vezes no assunto informal, a pessoa fala. Qualquer um de nós tem um momento de estresse, tem um momento de situação ruim. Mas quer saber a verdade, irmão Josiné? A gente tem que honrar o que a gente é. Se homem de verdade, mulher de verdade, assumir, olhar no olho: desculpa, eu errei. Mas vamos aprender essa lição, porque o que eu ouvi foi muito triste. Por causa de um assunto informal, o irmão nem falou nada, a coisa foi longe. E ele já vinha numa vida sofrida, já vinha numa vida de luta. Olhar a história desse irmão, dessa pessoa, ajudou tanta gente a firmar na igreja, ensinou tanta gente, mas no momento de desabafo é traído. Tem gente que paga um preço muito grande, muito grande. E olhar para essa igreja Esmirna, a igreja perseguida, a igreja sofrida. Olha quantos irmãos aí hoje podem representar essa igreja claramente. Claramente. Por que, irmãos? O nosso ambiente virou um ambiente de puxar tapete, um ambiente de perseguição. Mas não me importa, irmão, se você se enquadra na igreja de Esmirna, está chorando, está sofrendo, agradeça a Deus, porque é muito melhor ser Esmirna do que ser Éfeso. Por quê? Porque Éfeso, o Senhor diz: olha, vocês têm aí a doutrina dos nicolaítas, vocês têm aí um monte de coisa que não me agrada, e vocês perderam o primeiro amor. Então é melhor ser Esmirna, é melhor pagar preço, é melhor ter perseguição. Não deveria ser assim, irmãos. Era para vivermos em paz, em harmonia uns com os outros. Mas desde lá, irmãos, isso não é para surpreender, não. Certa vez marcaram um concílio, e Paulo ia para esse concílio,
Na época estava se discutindo se o gentil tinha que se circuncidar ou não. E Paulo dizia para o irmão de Jesus, o Tiago: não, Tiago, isso aí é para o judeu. Se nós não precisamos mais disso, nós não estamos no judaísmo, estamos virando uma contendaiada. E uma coisa assim tão tremenda, que Paulo estava chegando e estava um grupinho dos irmãos, estou falando de irmãos, inclusive Tiago e tantos outros, talvez até Pedro estava no meio. Esse Paulo aí que ele acha que é, e não sei o que, irmãos, não pode ser assim. Mas tem gente que não importa, irmão, vai ser perseguido. E se você está assistindo, está aqui ouvindo, está sofrendo perseguição, continua firme. Se você tem características como Esmirna, fica de pé na presença de Deus. Não olha para isso não. Não liga para essas coisas não. Faz igual eu penso. Quando estão falando, tá bom, não vai me tirar a vida mesmo, não vou pagar minhas contas mesmo. Segue em frente, irmão, levanta a cabeça. Faz a obra, não desista, não pare. Sabe aquele hino? Quem mandou largar a rede? Ele está vendo. Não é para parar, irmão. Mas sempre foi assim na história da igreja. Quando Paulo chega, pegou. Não tem problema. Aqui ó, Esmirna. E sabe que período foi esse? Foi entre o ano 100, irmão Josilei. Olha só, foi dentro do ano 100 depois de Cristo. Cristo morre, ressuscita. Ano 100. Olha o período, ano 100 a 300. Transição do Império Romano. Nero já havia botado fogo em Roma, já tinha ocupado os crentes. Um bocado de irmãos já tinham sido presos, vou relatar alguns aqui. E para Nero soltar alguns irmãos, Paulo dá o seu pescoço, ele é decapitado. Às vezes eu sou convidado para falar sobre a história da igreja, eu fico tão triste de ver o relaxo que a gente faz hoje, quando a gente lembra o que os irmãos fizeram. Sabe, aquele ano eu queria ver a coragem dos santos enfrentando os leões na arena, o sangue derramando no chão. A gente só quer ver, mas a gente não quer viver. A gente quer cristianismo de facilidade. A gente quer cristianismo que só prega bênção, vitória. Só prega bênção, vitória. A porta está aberta. É só isso. Deus não pode falar mais na igreja: não se humilha na minha presença. Deus não pode falar: meu servo, confessa o teu pecado. Deus não pode falar mais na igreja: põe tua vida no altar. Deus não pode falar na igreja o Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Deus não pode falar mais isso. A gente só quer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente só quer: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e por aí vai. A gente só quer bênção. É como a árvore plantada junto a ribeiros. É só isso que a gente quer: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Mas a gente esquece que é aquele que habita, não é qualquer um. Não é qualquer um, é aquele que habita. Então a gente só quer um cristianismo de facilidade, meu irmão. A gente não quer mais fazer o que essa igreja já fez na história dela. Eu posso falar porque eu saía sozinho pelas ruas. Se eu lembrar um fato aqui, o Josilei vai lembrar. Quantas vezes, talvez 2 ou 3, eu fui para debaixo daquela seringueira da rodoviária que a turma chama de figueira, é seringueira. Eu te vi ali puxando uma caixinha que está lá atrás. E o irmão Ademir dizia: meu Deus, a gente não quer mais usar os talentos que Deus nos deu para fazer a obra. Essa igreja antes da Esmirna, essa igreja de Éfeso, imponente, os irmãos passaram, sabe que esse irmão olha para você de cima para baixo, você não tem nem primeiro grau, quando eu sou doutor, sou isso, aquilo, não sei mais nada, meu irmão.
aqui na terra, mas diante de Deus, isso não tem peso nenhum. O que tem peso é o que você faz de bem, é o que você faz de bom. Olha essa igreja aqui, ó, leia as entrelinhas de Éfeso. Arrogância, só podia falar nela aqueles doutores que falavam bonito, que não erravam português, vamos falar aqui da gente, do Brasil. Aqueles que iam, se fosse hoje, os seus melhores carrões, igreja linda, chique, bonita, mas quando olhavam para Esmirna, eles desprezavam. Que igrejinha vazia, não tem ninguém. Que povo diferente, que povo que é metido a santarrão, metido até a verdade. Mas Deus está dizendo para Esmirna: eu te conheço, Esmirna. Fica tranquila, Esmirna, até pequena. Eles falam que você é paupérrimo, mais pobre, Esmirna, mas eu te conheço, Esmirna. Oh, aleluia, isso é que é bom. Que bom que eu te conheço e você não me conhece, mas Jesus te conhece e me conhece. Essa é a parte boa de ser crente, de servir a Deus de verdade. E sabe o que diz o texto? Eu vou aqui só citando algumas coisas. Conheço a tua pobreza. Conheço a tua pobreza. Você não tem recurso financeiro, você não tem dinheiro, as pessoas não querem te ajudar, Esmirna. As pessoas não querem depositar no altar, no gasofilácio. Elas não querem cumprir o que elas aprenderam que deveriam cumprir. Mas não tem problema, Esmirna. Tu, aparentemente, materialmente é pobre, mas tu és rica espiritualmente. Isso me agrada. Isso é que importa, Esmirna. Quer mais? Ó, não temas as coisas que has de padecer. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmão Reinaldo? Armaram contra ti, Esmirna. Prepararam coisas terríveis contra ti, Esmirna. Vai virar em uma situação que tu vai enfrentar, Esmirna. Olha como Deus fala. Está tudo pronto, está tudo escrito, está tudo falado. E estava mesmo armado, e estava mesmo preparado. Olha só, eu só estou citando aqui. O diabo, Esmirna, vai usar os seus agentes, aqueles que estão aí no meio de vocês, Esmirna, se dizendo crente, se dizendo judeu e não é, para prender, para atar, para amarrar, para castigar, Esmirna. Aqui ó, o diabo lançará na prisão. E sabe o que, Esmirna? Apesar de tudo que você já enfrenta, de toda a luta que você tem, você vai passar uma luta de 10 dias. 10 dias. Olha o versículo que a gente leu. Ser fiel. Eu vou repetir de novo. Ser fiel. Levanta, joga perna, fala, movimenta, arma. Mas, Esmirna, a carga está sendo mandada para o pastor da igreja. Ô pastor, avisa aí a igreja, esses poucos crentes aí que estão chorando e gemendo, que apesar de tudo isso, eles precisam continuarem fiéis. Oh, aleluia! E não é uma fidelidade só de frequentar culto, e não é uma fidelidade só de fazer a obra. Não, Esmirna, é ser fiel porque vai vir morte. O inimigo está tão furioso com você, Esmirna, que vai ter morte. Já pensou se uma mensagem dessa chega aqui? Já pensou se isso é hoje? Se ali no outro esquina ou do outro lado é a Esmirna, e a gente está vendo tudo isso, ô irmão, a coisa de Deus é muito séria. Se isso não acontece fisicamente, irmãos, é espiritualmente. Dá uma guerra espiritual tremenda. Muita gente diz que a gente não é. Não é. É só matando, é só prejudicando. Nós temos alguns novos convertidos aqui que a gente está lutando, está discipulando devagar. Às vezes falam com a gente,
Mas entra aqui e encontra pessoas com o coração fechado. Ô pastor, fica em frente, meu irmão. Siga em frente. O preço vai ser cobrado. Ou a gente esquece que vale mais uma alma do que o mundo inteiro perdido. Está aqui, ó. Eles fizeram isso com Esmirna. Você vai ter uma luta, uma tribulação de 10 dias, Esmirna, mas ser fiel até a morte. Sabe de que período nós estamos falando, irmãos? É isso. A lista eu vou passar aqui. É o período dos mártires. Essa época de 100 a 313 foi os anos mais sanguinários que a igreja inventou. Não foi brincadeira não, irmãos. Gente jogada na arena dos leões, pessoas crucificadas nas praças de Roma, queimadas, vivas. Não é fácil não. Sabe o que faziam com os pastores? Eles soldavam máquinas de ferro, sei lá como é que faziam, caixotes, colocavam o pastor dentro e deixava queimar. Policarpo foi um deles. Outro grande homem de Deus da era patrística, John Hus. Hoje vocês matam o cisne, mas Deus vai levantar muitos monstros. Quanto mais fere um homem de Deus, mais esse homem de Deus reage com graça e unção. Quanto mais bate numa igreja espiritual, a hora que Deus derramar unção sobre ela, o cativeiro for revirado, as pessoas vão olhar e tá vendo aí, a gente achou que estava morta, a gente achou que estava acabada, mas acontece que Deus não está dizendo para ela, tenho algo contra ti, não. Deus não está repreendendo ela, Deus está dizendo, eu estou contigo, eu vou dar vitória, eu vou levantar, eu vou dar graça. Queira quem queira acreditar, ou deixe de acreditar, Esmirna, tu és minha igreja. Existem muitas coisas interessantes. E quando eu lembrei aqui do ano 100 a 313, mas eu vou falar isso já no finalzinho. Todos os apóstolos que andavam com Jesus pagaram um preço alto, foram mártires. Somente 2, infelizmente, que é Judas Iscariote, que traiu Jesus, ele mesmo se enforcou. E João, que graças a Deus foi exilado na ilha de Patmos, e ali ele escreveu essas cartas. Esse morreu de morte natural. Mas Paulo, se você estudar a história da igreja, ele que é considerado o apóstolo dos gentios, não vou falar da sua conversão hoje, somente passando um dado, mas pagou um preço muito caro por ter sido o apóstolo dos gentios, um dos maiores missionários da igreja primitiva. Você escuta falar de missionário hoje? Ninguém liga para missionário, ninguém dá valor a missionário. Um bocado de gente que sai de igreja pregando é missionário. Sabe o que Paulo fez? Paulo deu a vida para que outros irmãos não morressem. Nero ia matar muito crente. Nero tinha raiva, tinha ódio de Paulo. Então ele se entrega, ele vai a Roma. Por mais que os irmãos dissessem, não vai, Paulo, ele disse, mas eu tenho que ir. E por isso, por ordem de Nero, ele foi decapitado. O irmão Matias, que foi o que ficou no lugar de Judas Iscariotes, ele foi martirizado na Etiópia. Eu não estou dando detalhes, só apenas passando, porque os detalhes é triste demais. O Simão Zelote, você vai ser crucificado igual ao seu Cristo, ou nega ou vai ser crucificado. O Tiago, não o irmão de Jesus, o mais novo, pregou na Palestina, no Egito, também foi crucificado. Outro Tiago,
o irmão de Jesus, pregava em Jerusalém, falava da palavra de Deus em Jerusalém, mas também virou mártir. Se eu fosse citar todos aqui, irmãos, enquanto ele estava pregando, Herodes ficou tão enfurecido, tão revoltado com a palavra incomoda, tem gente que se incomoda com ela. Quando o diabo pregava, o Herodes ficava, não sabia o que fazer. Em quase todas as igrejas que eu pastorei, a gente percebe pessoas que têm aversão à palavra, quando ela é falada como tem que ser falada, sem rodeio. Aversão. Na última igreja eu tive que proibir estar indo para o banheiro e beber água, e não era banheiro, era para não ouvir a palavra, simplesmente desprezando a verdade. Que geração de crente é essa, que a palavra incomoda? Por que será que incomoda? O Herodes disse: corte a cabeça dele, não quero ouvir mais. Sabe o Mateus? Na Etiópia, morreu. O Tomé, o pregador da Pérsia, o pregador da Índia. Eu já falei do irmão Manuel aqui, que foi missionário na Índia. Ele chegou numa cidade da Índia e está lá uma estátua em homenagem a Tomé. Aquele país com tudo aquilo ali, 360 milhões de deuses. A formiga é um deus, a cobra é um deus, a barata é um deus. Já citei aqui que se uma barata, a gente estivesse na Índia, uma barata passasse, você não pode pisar. Por quê? Segundo o que eles creem, pode ser teu avô, teu irmão que morreu, teu primo, teu tio, alguém da tua família, então não pode matar. Voltou na forma da barata. Se uma vaca entrar aqui, ou 10 vacas, tem que deixar. Foi lá que Tomé foi pregar. Foi lá. Mas foi martirizado. O Bartolomeu foi golpeado até a morte. O Filipe, em Herápolis, também pagou com a vida. O André crucificado. O irmão Pedro, quando foram crucificar, ele disse: não, me crucifica de cabeça para baixo. Olha o período da igreja de Esmirna. Foi o período que mais se derramou sangue da igreja. Não foi fácil não, irmãos. Foi muito triste esse período. Tem uma fase da história que diz que irmãs estavam no culto, os soldados chegavam e arrancavam elas do meio do culto e jogavam no meio do pátio e dizia: ou vocês renunciam a Cristo, ou nós vamos jogar a bater a cabeça das suas crianças na parede. E aquelas irmãs diziam: Senhor, tem misericórdia desses homens. Senhor, tem misericórdia desses homens. Não impute a eles o pecado, Senhor. Tem misericórdia desses homens. Foi muito triste. Mas em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12 diz: se sofrermos, também com ele reinaremos, mas se o negar, ele nos negará. Essa é a palavra de Deus para essa igreja, para mim e para você. Que te persigam, não negue a Cristo. Que te maltratem, não deixe de fazer a obra. Que te desprezem, isso não é motivo. Vou parar, vou largar tudo. Continue fazendo o que Deus te chamou. Que olhem com cara feia, que não te dê paz do Senhor. Que questione tuas atitudes. Seja crente. Se é uma fase de Esmirna na tua vida, ela vai passar. Você vai levantar a cabeça, mas se negar, você está sendo negado por Cristo. Está aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12: se sofrermos com ele também reinaremos. Então crente não recua na luta, crente não recua na tribulação, crente não baixa a cabeça, crente não larga a obra por qualquer coisa, a não ser que não esteja bem com Deus. Quanto mais luta, aí é que ele faz, aí é que ele vai para cima. Se tirarem, não tem problema. Fecha uma porta aqui, meu Josinei, Deus abre outra porta lá. Mas o crente não para, o crente não recua. E Deus me leva aos lugares para dizer isso, porque eu nunca recuei, nunca parei. E hoje estou dizendo aqui, e que bom que está sendo gravado.
Se você não sofrer por ele, não pagar preço por ele, porque o vento soprou na tua igreja, porque alguém te perseguiu, porque alguém te olhou com cara feia, porque alguém não quis te dar espaço, se você não sofre com ele, larga tudo, você não vai reinar com ele. Não tem espaço no reino de Deus. Nem vou falar do reino, porque tem muita coisa boa, mas está aqui o texto muito claro: se sofrermos, reinaremos. Então se alegra na tribulação, se alegra na perseguição, continua firme com Cristo, porque um lugar para reinar com Ele está garantido para você. Agora nega Ele, está aqui no texto, Ele também negará. E olha o capítulo de número 2, versículo 11 do Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque é o vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O castigo eterno é a segunda morte, mas os perseguidores poderiam até causar a primeira morte, como causaram naqueles homens. Os perseguidores de hoje talvez não te matem fisicamente, mas eles podem te matar psicologicamente, torturar, fazer pouco caso, não apoiar o trabalho. Quantos pastores estão aí gemendo, sofrendo? Não tem problema, fica de pé, continua fazendo. Não dá para fazer tudo que você quer fazer, diminui, cancela, faz o que está mais fácil, mas não deixa de fazer a obra de Deus, porque alguém não quer olhar, não quer pôr a mão. Essa é a igreja de Esmirna que sofreu, que pagou um preço muito caro, mas não tem problema, porque o texto, aleluia, deixa eu continuar lendo para a gente encerrar aqui. O texto diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro, o último que foi morto e reviveu. Quem está falando com ela não é anjo Gabriel, não é arcanjo, não é Miguel, é o próprio cabeça da igreja, é o Senhor Jesus, que está dizendo: ei, eu sou o primeiro e o último, aleluias. Eu fui morto sim, Esmirna, muitos dos teus filhos serão mortos sim, Esmirna, mas eu estou vivo, eles também ressuscitarão no último dia, Esmirna. Continua firme, Esmirna, porque no 9 diz: eles podem dizer o que for de você, Esmirna, eles podem desprezar da forma que for, mas eu conheço as tuas obras, eu sei a tribulação que eles te causam, eu sei a pobreza, mas não tem problema, tu és rico. Eu sei que eles blasfemam, dizem que são crentes e não são, eles ficam falando para lá e para cá, blasfemando, zombando, Esmirna, mas sabe quem são esses, Esmirna? Sinagoga de Satanás. Eu estou dizendo, é a Bíblia, irmão Josué, a Bíblia. Você sabe o que é uma sinagoga? Uma sinagoga é um espaço físico, 10, 12 pessoas, é uma casa, tem muita gente que presta a sua mente, a sua língua, os seus olhos, os seus ouvidos como ferramenta de uma sinagoga de Satanás, porque não tem outra coisa dentro de uma pessoa maldosa. Mas dentro da tua vida, meu irmão, dentro da tua vida, minha irmã, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tu és Esmirna, tu paga preço, mas não é sinagoga de Satanás. Não é o bicho que fala em tua vida, não é o bicho que atua na tua vida, não é o bicho que se manifesta na tua vida. Está a graça, está a unção, está o poder de Deus. Então não preste o teu ouvido, a tua boca, os teus olhos, os teus atos para serem ferramentas do inimigo. Não seja sinagoga de Satanás. Aqui temos dois grupos: o crente Esmirna, o que chora, o que sofre, e o crente que não está nem aí, que é a ferramenta do inferno, a sinagoga de Satanás. Mas sabe o que diz a Bíblia para concluir aqui? Aleluias! Não tenha medo, não temas o que has de padecer, porque o diabo vai lançar alguns de vós na prisão para que sejam tentados. Tereis tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, porque te espera a coroa da vida. Um dia eu vou falar só sobre as coroas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Fique de pé. Fique de pé. Tem escatologia aqui, mas eu não vou entrar na escatologia. Não, eu não estudo. Mas o que vencer não vai sofrer o dano da segunda morte.
dos motivos que eu e você temos que ficar firmes é que todos esses irmãos, do ano 100 a 313 é quando Constantino tem aquela visão que ele conta, que o Senhor falou com ele, mostrou a cruz, sobre esse símbolo ganharás a guerra, e ele estampou lá no escudo dos soldados, de fato ganhou a guerra e virou imperador. Ali há uma aliança, um pacto, não vão perseguir mais os crentes. Foi dali que a igreja começou a voltar a ter uma nova vida. Mas todos aqueles irmãos, e todos até os dias de hoje, meus tios, seus parentes, nossos pais que partiram, não sofrerão o dano da segunda morte. Se tu ficar fiel, vai encontrar o teu ente querido, porque se não morrer antes do arrebatamento, vai ser arrebatado antes do toque da trombeta. Os mortos ressuscitam primeiro, e vai haver uma metamorfose. Isso chama-se Armagesunerá, e aí vai descer a glória do Senhor. Esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade, esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, e aí seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Mas quem for sinagoga vai ficar, só Esmirna, só quem paga preço, só quem faz a obra. Senhor amado, muito obrigado por essa noite maravilhosa, onde eu vou dormir cheio da tua graça, cheio do teu Espírito, porque a tua presença se fez de novo neste lugar. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que veio. Obrigado pela vida da irmã Nice, por mais um ano de vida, Senhor. Continue prosperando, abençoando, dando graça a ela, abrindo as portas, Senhor, estendendo as mãos sobre os filhos, sobre toda a família, netos, e sobre noras, erros, não sei, Senhor, mas abençoe a todos, Senhor, da família da tua serva. Leva-nos em paz, Senhor, debaixo de uma palavra tão abençoada, que eu saio daqui edificado. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Eu agradeço por esse culto e por cada vida que está aqui ouvindo, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estenda as suas mãos. Cansaço não me atrapalhou aqui hoje. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande e eterno amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos dizer todos amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Descansa. Sua semana começa hoje abençoada. Vai em paz, durma em paz e aguarda a vida de Jesus. Você é Esmirna, você não é sinagoga de Satanás.